tudo aquilo que é falado. Gênesis 1, 26, 27 vai falar exatamente sobre de que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que pudesse se relacionar com ele. Quem achou? Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, olha só. Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, e a ideia aqui, sempre fica aquela briga, não, a imagem, né, o nariz, a boca, os olhos. A ideia que o texto está relatando, que Moisés está relatando no texto, é de que é alguém que tem consciência. Deus dá como se fosse uma parte daquilo que ele é para o homem, para que o homem pudesse desfrutar também de algo que ele faz. Deixa eu melhor dizendo. Se Deus é o nosso Criador, e Ele é quem nos conduz à vida, Ele é quem nos direciona, Ele é quem nos conduz para uma vida, Deus dá essa parte também ao homem, para que ele tenha domínio sobre o quê? Sobre a terra, sobre os animais. Então Deus nos faz a sua imagem e sua semelhança, para que nós pudéssemos, de maneira relacional, íntima, fazer praticamente uma pequena porção daquilo que Deus faz conosco. A gente sabe que Deus tem todo o domínio, que tudo, por mais que a gente fala que pegar os pais, né? Nós cuidamos dos nossos filhos, nós educamos e ensinamos, mas quem que faz de fato isso? O próprio Deus. Não depende só de nós. Então a ideia de que Deus está dando uma pequena parte daquilo que Ele é, para que a gente possa sentir e viver de fato. Mas isso é algo que é íntimo, né? Ou seja, para nós fazermos isso de forma eficaz, nós temos que ter, de fato, intimidade com Deus. Conhecer a Deus não é um privilégio místico, mas o chamado de todo cristão redimido em Cristo. O ponto, irmãos, é que quando a gente se depara com a criação, e a pergunta, né, do catecismo, do breve catecismo, vai falar a respeito disso, do porquê que o homem foi criado. E nós sabemos muito bem. Nós fomos criados com o propósito do homem, a propósito da criação do homem, era agradar e glorificar o nome de Deus. A partir do momento que você passa a viver a sua própria vida, a sua própria agenda, os seus próprios pensamentos, você descumpre aquilo que Deus fez com um propósito e um fim específico. Então, nós fomos criados para ter intimidade com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu essa comunhão, mas Deus tomou a iniciativa de revelar-se novamente por meio de sua palavra e, finalmente, em Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. O irmão, por gentileza, abre esse texto e leia para a gente. Pode ler, pode ler. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós perdemos a nossa intimidade com o Senhor por conta de Adão, quando o pecado foi introduzido ao mundo. Nós perdemos essa intimidade. Ali Deus poderia dar cabo e zerar tudo, fazer um reset. Mas Deus, com sua graça e com sua misericórdia, ou pelo menos a primeira demonstração de misericórdia relatada nas Escrituras, quando Deus diz que virá aquele que pisará na cabeça da serpente. O que Deus está dizendo ali é: eu vou voltar ao nosso relacionamento. Aquilo que você quebrou, eu vou amarrar de novo. Eu vou reconstruir, para que possamos, de fato, ter intimidade. Só que agora essa intimidade, esse conhecimento, quando eu falo de intimidade, é conhecimento. Nós vimos aqui que vamos
Vamos nos tratar como hebreus aqui. Nós entendemos que a palavra conhecimento se trata de intimidade. Então, essa intimidade ela foi quebrada pelo homem, mas Deus dá a nós agora a oportunidade, através de Cristo, para que possamos de novo ter a intimidade e passar a conhecer o nosso Senhor. Há grandes discussões se de fato ali Adão e Eva, por não terem o pecado, conheciam Deus de forma plena. Eu creio que não. Até pelo fato de que eles não sabiam que Deus era misericordioso. Quer ver um exemplo? Quando eles comem do fruto, qual é a primeira coisa que eles fazem? Recorrem ao Deus misericordioso? Fogem da presença dele. Eles não conheciam de fato a Deus, e ninguém conhecia de fato a Deus até aquele momento. Aonde, por meio do pecado do homem, Deus agora demonstrou que ele era misericordioso. Então, dali nós vemos agora o primeiro relato nas Escrituras de um Deus misericordioso. Então, eles não conheciam de fato totalmente a Deus. Eles não tinham apesar da intimidade que eles tinham com o Senhor, mas não era uma intimidade plena e completa, e que nem nós temos ainda. Mas o ponto é, eles tinham uma intimidade, tinham um conhecimento de Deus, mas por conta do pecado, isso foi rompido, isso foi quebrado. E agora nós vemos através de Hebreus 1, do versículo 1 ao 2, que Deus, ele nos liga, ele anuncia o teu Filho, para que agora fizesse essa ligação. Então, sim. Então, só queria pegar um ganchozinho aí nesse conhecimento de Deus, que nós somos criaturas. Nós não somos, se nós pudéssemos conhecer a Deus na sua totalidade, nós seríamos iguais a Deus. O homem não é igual a Deus, o homem é criatura. Então, uma vez que nós somos criaturas e nós somos finitos, Deus é eterno, então nem a eternidade com Cristo será suficiente para nós conhecermos a Deus, porque Ele é um eterno. Aí entra um aspecto Deus empresta vida para nós. É como se fosse um subconjunto. Eu estou exagerando no exemplo, mas é assim, né? Então, Ele empresta a nossa existência. A nossa existência só existe por causa de Cristo, só existe por causa de Deus. Então, nós não conheceremos a Deus na sua totalidade, em hipótese nenhuma. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecendo, que é essa ideia de a revelação geral revela a Deus e a revelação especial revela a salvação por meio de Cristo. E nós estaremos nesse processo de santificação, mas mesmo quando Cristo vier buscar a igreja e nós estivermos na eternidade com Cristo, continuaremos conhecendo a Deus por toda a eternidade. Perfeito. Eu ia até mencionar isso, de que até mesmo a eternidade não fará que a gente tenha o conhecimento pleno do Senhor. Nós vamos ter uma intimidade agora plena, isso de fato vamos ter, mas olha só que interessante, se a gente entende que conhecimento, assim como para o hebreu, ele significa intimidade, significa que nós vamos passar uma eternidade íntimos do Senhor, ou seja, vamos passar uma eternidade conhecendo ao Senhor. E pensa, você passar 1000 anos conhecendo ainda de Deus. Irmão, se a gente parar para começar a refletir nisso, nossa cabeça buga porque nós somos limitados. Mas para pensar, 1000 anos convivendo com o próprio Deus e você ainda não conhece Deus de fato? Por quê? É uma intimidade e Deus requer isso de nós de uma forma construtiva. Ou seja, a nossa eternidade com o Senhor, nós vamos passar sempre conhecendo e vendo novidades do Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, essa tem que ser, de fato, a nossa busca. Seu Eliseu. Ô, Fábio, a gente tem que entender essa questão do Éden, né? Por medo, ele se escondeu, fugiu de Deus. Então, ele não conhecia Deus. E a nós, muitas vezes, nós temos essa dificuldade. Nós não amamos a Deus, nós não nos entregamos totalmente, como o irmão orou, porque nós não conhecemos a Deus. Então, nós deixamos de amar. Então, nós, em vez de obedecer a Deus, nós temos medo de Deus, da justiça de Deus, que realmente é pesada. Mas se nós somos servos,
O servo faz aquilo que o seu senhor mandar, não é? E aqui em João, capítulo 1, eu não sei se está aí no seu escrito aí, Acho que não. quando Filipe chega e vai testemunhar de Jesus, ele chega e fala o seguinte, aqui no capítulo 1, versículo 35. Eis aí, aquele que Moisés escreveu na lei. E Natanael pergunta a ele, será que de lá de onde Jesus vem alguma coisa boa? E Filipe, porque conhecia Jesus, disse, vem e vê. Será que nós podemos falar a mesma coisa quando você fala de alguém, de Cristo para alguém? Vem e vê se realmente o que eu estou falando é verdade. Porque falta conhecimento. E aquilo, né? Se falta conhecimento, falta intimidade. Se falta intimidade, falta conhecimento. Se a gente for para pensar qual foi o primeiro pecado que entrou e foi introduzido no mundo, a gente pode dizer que Adão e Eva ali puxaram um combo de pecados ao fato de comer o fruto. Egoísmo, inveja, orgulho, uma série de pecados eles tiveram ali. A gente fala desobediência porque, vamos dizer assim, a gente põe um genérico em tudo ali. Mas é interessante porque o pecado foi introduzido por conta da falta de busca ao Senhor. Eles deixaram de buscar a sua intimidade, o seu conhecimento de Deus, ali sem pecado, de maneira que agora o pecado foi introduzido. Então, por isso que eu falei, eles não conheciam de fato ao Senhor, porque eles fugiram da presença do Senhor quando Deus os chamou. E é exatamente isso. Quantas vezes nós fugimos do Senhor por medo, por falta de conhecimento dEle? É interessante, uma vez eu escutei, muitos anos atrás, um rapaz falando que ele fala assim, poxa, às vezes quando eu peco, eu tenho dificuldade de pedir perdão a Deus. Isso mostra uma falta de conhecimento do Senhor. Porque se nós conhecemos de fato ao Senhor, sabemos que Ele é misericordioso. Adão e Eva não tiveram esse privilégio, eles não conheciam esse lado de Deus. Nós tivemos esse privilégio. Infelizmente, eles aprenderam na marra, o que de fato é um Deus misericordioso. Hoje nós temos as Escrituras que revelam um Deus misericordioso por enviar o seu próprio Filho. O fato de enviar o próprio Cristo já mostra um Deus misericordioso. Então, por que nós fugimos, tendo conhecimento e sabendo disso, ainda assim fugimos da presença do Senhor? Então, a resposta é porque as nossas buscas, elas são simplesmente nossas. Elas só servem, aliás, as nossas buscas são para nos satisfazer. As nossas buscas não é de fato para glorificar o nome do Senhor. E é por isso que por muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus. Muitos vivem buscando sentido em outras coisas, como trabalho, conquistas, reconhecimentos. Mas o sentido da vida só se encontra no conhecimento do Criador, na intimidade com Ele. Conhecer a Deus é o verdadeiro propósito da existência humana. Nós fomos criados para sermos íntimos do Senhor, nos relacionarmos diariamente com o nosso Senhor. O contrário disso é queda, pecado, trevas e uma eternidade de inferno. E aí nós vamos para o segundo ponto, o significado de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é mais do que ter informação teológica, como eu disse. É possível saber muito sobre Deus e ainda assim não conhecê-lo de fato. Eu ultimamente tenho gostado muito de assistir debates de físicos, químicos, cientistas, né? E tem o Erbelin agora é um dos mais reconhecidos por conta da morte do Adalto Lourenço, mas ainda assim os seus documentos são ainda a base para isso. E aí tem um outro cientista, ele é ateu, esqueci o nome dele, é o gordinho Sacani, né? Ele e o Erbelin sempre estão brigando entre eles, brigando assim, né? No bom sentido que eles se respeitam muito. Mas é interessante porque se você olha o Sacani falando, ele tem um conhecimento muito, assim, teoricamente bom de Deus. Conhecimento, aliás. Conhecimento teológico, vamos dizer assim. Ele não é crente, ele é ateu, ele fala isso de maneira muito declarada, mas é interessante porque ele tem os contrapontos para debater contra o Erbelin. Ou seja, é fácil. Então, você vê, um cientista ateu conhece, de fato, ali os argumentos que o Erbelin ou qualquer outro cientista bíblico usa para poder debater sobre o evolucionismo.
Então, é possível sim saber muito sobre Deus e ainda assim você pode não conhecê-lo de fato. Packer explica que o conhecimento verdadeiro de Deus envolve uma relação pessoal, experiência e comunhão. Assim como conhecemos um amigo pelo convívio, também conhecemos de Deus por meio da oração, meditação na palavra e a obediência. É interessante, eu não falei isso no início, é que quando o hebreu fala a respeito do Yadá, né, sobre a palavra conhecimento, ele traz isso como num contexto de casamento. Os irmãos que são casados sabem muito bem como como o seu cônjuge é. Eu tenho certeza que quando o Douglas vê a Nery ali com uma cara, ele nem precisa perguntar, porque ele já sabe o que é. E a Nery sabe a mesma coisa, já sabe que é facão. Né? A gente conhece o nosso cônjuge de olhar. O seu Eliseu conhece a dona Rosália ali, num bom dia, que se ela já deu um bom dia daquele jeito, alguma coisa tem. Os filhos conhecem a gente quando estão aprontando e você só dá aquela olhadinha e ele já engole seco e parei. Ou seja, ele está falando de algo que é íntimo, uma convivência, é uma relação diária. Esse é o verdadeiro significado de conhecimento. Então, em Efésios 1, quem puder abrir lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 17 e 18, vai falar a respeito também do como e o porquê o conhecimento, o conhecimento se dá, como o conhecimento se dá a nós, né? Melhor dizendo, como a gente passa a ter conhecimento. Troquei as palavras aí. Quem pode ler para a gente? Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Dou-lhe uma? Ali. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, nós passamos a ter conhecimento por meio de quem? Foi lido. Do Espírito. Por conta do Espírito, nós passamos a ter conhecimento. Mas olha só, eu não me lembro se é a primeira carta ou a segunda carta de Pedro, que vai falar a respeito dos... deixa eu abrir aqui, para melhor. Ele vai falar de algo que nos foi dado. E ali, ele vai dar alguns relatos, inclusive, da consequência daquilo que nos foi dado. Deixa eu tentar achar o texto aqui, que fica mais fácil para a gente... Eu já falei um pouco desse texto, mas é bom a gente dar uma recapitulada. É a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que de fato nos foi doado? Apesar do texto não relatar ali, ele está falando do próprio Espírito. A fé, que nós também sabemos que é dado por Deus, e por meio da fé, mas por conta do Espírito, nós passamos agora a ter conhecimento de Deus, porque ele vai falar aqui de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Se eu tenho uma vida piedosa, significa que eu tenho intimidade com o Senhor, significa que eu tenho intimidade com as Escrituras. Então, dali por diante, eu passo a ter intimidade com o nosso Senhor. Mas foi algo que? Dado. O conhecimento de Deus se dá pela fé em Cristo e pela ação do Santo Espírito, que ilumina o entendimento e transforma os nossos corações. Conhecer a Deus requer tempo, intimidade e submissão. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Ninguém conhece. Eu ouvi isso de uns irmãos, quando eu estava prestes a casar com a minha esposa, e eu vou citar, o Douglas Zaneiro, uma vez, quando a gente foi na casa deles, convidaram a gente na época que a gente estava para casar, e o Douglas falou uma coisa muito interessante, não sei se vocês vão lembrar.
casamento é muito bom, mas o primeiro ano sempre é o mais difícil. Por quê? Eles falam, qual o sentido disso? Porque ali, de fato, você vai conhecer quem é quem. Ali, de fato, você vai conhecer o teu cônjuge. Ou seja, requer tempo. Ah, como eu acho maravilhoso ver esses casaizinhos novos, que estão assim, ai, minha esposa é tão linda, olha que moça bonita. Aí passa um ano de casado, meu pai, é difícil. Apesar de ser drástico, né, a fala, mas é a consequência de um casamento. Nós passamos, de fato, a conhecer o nosso cônjuge quando nós estamos, de fato, ligados a ele. O Caio passou a conhecer a Thaís depois que casou. E detalhe, 1 ano ainda não é suficiente, certo? A gente passa, de fato, a conhecer o nosso cônjuge ao passar dos anos. 52 anos? Não. 52 anos, Dona Zilda e o seu Gregório. 49 anos, o Francisco e a Aide. Se conhecem bem ainda? Tem hora que é difícil, né, Francisco? A gente convive com as pessoas do nosso lado e, de fato, às vezes a gente não tem o conhecimento pleno. Quantas vezes situações a gente fica assim, mas, poxa, por que disso? A gente, às vezes, em certas situações no casamento, eu estou trazendo aqui o casamento por conta de ser mais fácil, né, tratar a relação ali com Deus, porque, às vezes, com o nosso cônjuge vivendo há 49 anos, tem coisas que a gente se surpreende ainda. Então, a gente tem que entender que isso requer um tempo gigantesco. E detalhe, nós podemos morrer ou Cristo voltar. Se Cristo voltar, a gente agora já tudo isso acaba. Mas nós podemos morrer e ainda assim, de fato, não conhecer o nosso cônjuge. Por quê? Requer, de fato, muitos e muitos anos. Por isso que quando o Mauro bem colocou a respeito da questão do conhecer a Deus na eternidade, é que, de fato, a gente não vai conhecer a Deus pleno na eternidade. Nós vamos passar uma eternidade conhecendo o nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, requer o quê? Tempo. É a primeira coisa que a gente tem que ter sobre conhecimento. Intimidade e, aqui, trazendo no aspecto daquilo que nós estamos falando de Deus, submissão. Se você não tem essas 3 coisas, vai ficar difícil o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Se você, meu irmão, não dedica tempo às Escrituras, se você não dedica tempo em conhecer de fato o teu Criador, e saber que Ele é um Deus misericordioso quando você peca, saber que Ele é um Deus gracioso quando você precisa dEle, saber que Ele é um Deus que te ajuda a pensar melhor em situações difíceis, delicadas, Ele te orienta a confrontar irmãos quando necessário. Se você não tem se você não tem tempo para se dedicar às Escrituras, você não vai, de fato, conseguir lidar com as suas dificuldades. Devemos buscar conhecê-lo não apenas nos cultos, mas em cada aspecto da vida, no lar, no trabalho, nas decisões e principalmente nas provações. Eu sempre falo que é por meio da disciplina, por meio das provações, que nós, de fato, nos submetemos a Deus. Deus usa desse meio para que a gente se aproxime mais dEle, para mostrar a sua intimidade, ou para nós passarmos a ter intimidade com Ele. Porque, irmãos, foi por conta da falta de busca de conhecimento da intimidade que Adão e Eva tiveram que eles pecaram. Para nós não vai ser diferente, e nem pecado eles tinham. Ou você acha que você vai conseguir lidar tranquilamente com suas dificuldades se você não tiver conhecimento de fato das Escrituras e do Senhor? Como que você vai debater com alguém contrário às suas ideologias, se você de fato não conhece a Deus? Acho interessante o estudo que a mocidade está tendo, falando sobre seitas e heresias. Eu ouvi isso muito do pastor Jonatas, e ele dizia que a gente, para entrar em debates, tem que conhecer o teu inimigo. E nós vemos isso em contexto de guerras. Soldados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles não entravam numa batalha sem conhecer de fato o teu inimigo. Mas o que Deus requer é que nós não passemos a conhecer os nossos inimigos para termos um debate ideológico, teológico. O conhecimento que Deus requer de nós é intimidade. Como eu bem disse, está lotado igrejas e pessoas, nem ateus, por assim dizer, que conhecem muito a Deus. Até mesmo mais do que nós aqui. Mas
de fato não tem intimidade, porque o que Deus requer é uma intimidade. E é isso que nós estamos vendo aqui. O nosso irmão Eric levantou a mão aqui. Ô, irmão Fábio, quando fala de conhecimento e tempo de andar, eu começo a meditar com os apóstolos, né? Os apóstolos andaram com Cristo. Vou dar exemplo de Pedro. Viu o milagre, viu a transfiguração, viu a ressurreição. E é a mesma coisa de estar todos os dias na igreja. A gente vem, ouve falar, vê as coisas acontecerem, vê os milagres, almas salvas em Cristo. Mas o verdadeiro conhecimento só vem quando somos cheios do Espírito e quando somos ensinados por Ele. Porque quando eles foram cheios do Espírito, aí que eles entenderam que era realmente Cristo. Aí eles passaram a entender que eles tinham que entregar a vida por amor a Cristo. E o conhecimento que você fala, essa intimidade, ela traz sabedoria, e a sabedoria vem através do temor, que é o princípio da sabedoria. E o Espírito Santo traz isso para a gente. Se a gente vê uma pessoa que tem o conhecimento de Cristo quando há temor. Quando se perde o temor, já não vejo que tem conhecimento. É igual você falando, você passa tempo vindo para a igreja, mas quando não há temor, é difícil entender que a pessoa conhece intimidade, porque ela pode tropeçar. Nós somos falhos, nós pecamos e, infelizmente, isso veio na carne. Mas o Espírito me dá discernimento para eu mudar de direção e falar: se arrepende, volta a mim e se entrega a mim. Porque, como foi escrito aqui, como você leu em Efésios, é somente pelo Espírito. Porque só vir à igreja, só saber quem é o Senhor de palavras, foi quem que falou antes, eu só conhecia Jó. Eu só conhecia de ouvir falar, e hoje eu conheço face a face. Então, no momento da comunhão com os irmãos, tendo sabedoria, discernimento, conhecimento de palavra, que o Espírito vai abrir o entendimento, nós teremos verdadeira comunhão com Cristo. E é interessante porque, assim, eu tenho procurado mudar um pouco a minha cabeça com relação à questão do motivo do porquê nós viemos à igreja. Pode ser que alguns irmãos se escandalizem, mas vamos lá, vou tentar explicar. Eu já ouvi muitas vezes, até mesmo aqui dentro, que a igreja é a manutenção. De fato é. Nós estamos aqui nesse momento, pegando uma porção, parte daquilo que as Escrituras nos revelam, não é de forma plena. Isso serve para a manutenção para a nossa manutenção. Mas qual é o propósito, de fato, do dia do Senhor e a reunião dominical? Adoração a Deus. Nós somos beneficiados por meio da palavra do ensino, através dos estudos doutrinários, através da pregação da palavra onde Deus fala conosco. Mas, por que eu falo que aí é uma linha muito, muito tênue? A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. A igreja, de fato, é manutenção. Não estou discordando disso. Mas há muitos que botam fé e convicção só nisso. É como você falou. Percebam, a vida dos apóstolos, eles não viviam a gente não vê relatos nas Escrituras somente de domingo da vida deles. Eles viviam uma novidade de vida, eles viviam em plena comunhão com Deus. O que Deus requer de nós não é aquela famosa frase, crentes de domingo. Deus requer uma convivência diária. E aí é o que eu falo, uma coisa que eu falo, eu sempre tenho falado nisso, já dei muito tempo atrás um estudo a respeito disso. Quando eu dei um estudo falando sobre viver uma igreja saudável. E às vezes a gente espera de que nós vamos trazer aqui formas das sociedades, do conselho, agir para que a igreja conduza. Não, sabe o que Deus requer de nós, de uma igreja saudável? Famílias saudáveis. A manutenção verdadeira começa de casa. Se eu não tenho o hábito de ensinar, como homem, como líder, a minha esposa, os meus filhos, instruí-los nos caminhos do Senhor de forma plena e verdadeira, pode ter certeza, a tua igreja vai ser um caos. Se nós não tivermos convicção disso, se nós não tivermos, de fato, o entendimento correto
do que era igreja. Meu irmão, se você achar que domingo, você está vindo aqui todo domingo para somente, vou encher a bateria. Eu entendo, a gente pode usar esses termos, não há nada de errado nisso. Mas é que o fato, o coração da pessoa está baseado só nisso. Você vai encher domingão, vai sair daqui com a bateria 100%. No sábado já está naquele 1% que você está esperando meia-noite para plugar o carregador na tomada. Deus requer de nós uma convivência. Sim, a bateria tem hora que vai, na quarta-feira, vai estar 40%. Mas você tem a possibilidade de pôr um carregadorzinho durante a noite ali, e olha, quinta-feira está 72%. Porque Deus requer de nós uma busca constante. Não ache que só o domingo você vai conseguir viver assim, porque você vai cair. E é exatamente isso. Domingo, se você achar que domingo, somente o domingo, é o dia para você fazer isso, te garanto, meu irmão, a consequência vai ser drástica. Dona Elza. Ô, Fábio, eu vou falar sobre os apóstolos também. O Érica falou uma parte que eu não vou ler, porque eu estou com dificuldade para ler. Mas nós temos que crer na palavra do Senhor. Crer e perseverar. E saber que Ele é fiel em tudo que Ele diz. Porque quando Ele falou com os discípulos, igual já foi citado, os discípulos viveram com Jesus o tempo todo. Eles não vieram só no domingo adorar. Eles viveram o tempo todo e ouviram da palavra dele, ensinamentos do Senhor. E quando o Senhor Jesus disse para atravessar o mar, atravessamos para o outro lado. Eles atravessaram, mas quando veio a tempestade, eles ficaram com medo. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, eles temeram, eles não creram que era Jesus. Eles acharam que era um fantasma. E assim somos nós, quando as dificuldades vêm. A gente pensa, mas eu oro, eu estudo a palavra, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Mas por que está vindo isso? Isso é falta de fé, isso é falta de conhecer o Senhor. Porque quando Pedro falou, Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. E Jesus disse, vem. Ele foi. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Quando ele desviou o olhar, ele afundou e Jesus salvou ele. Então, nós não podemos desviar o nosso olhar da palavra do Senhor, porque nós temos todas as instruções na palavra. Nós temos que confiar, não podemos esquecer, não é só crer. Vou crer, vou observar, vou prestar atenção, vou no domingo, vou na quarta, vou sei lá, eu que dia, a semana toda. Mas se não prestar atenção no que o Senhor diz e que Ele está conosco, Ele está. Não é que Ele vai vir. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perfeito. E essa é a confiança, ou a confiança que nós devíamos ter para que a gente possa, de maneira tranquila, né? Não, eu tranquila aqui entendam, né? Porque viver neste mundo a gente não vive de forma tranquila, mas a confiança, por conta da nossa intimidade com o Senhor, ela vai ser muito mais tranquila. Né? A gente vai caminhar de forma mais firme. As tempestades sempre vão estar ao nosso redor, mas o fato de estarmos fincados nossos olhos a Cristo vai fazer com que a gente consiga passar por isso. E a falta de conhecimento, a falta de intimidade vai fazer com que a gente afunde, assim como Pedro de fato fez. E olha que ele conhecia, ele tinha um conhecimento teórico do Senhor Jesus, mas ali é uma evidência de que o seu conhecimento era raso, porque ali o que Deus estava mostrando era a intimidade com ele. Ponto 3. A diferença entre conhecer e ser conhecido. Packer, então, vai destacar que o verdadeiro consolo do crente não está apenas em dizer eu conheço a Deus, mas em saber que Deus me conhece. Lembra que nós falamos do Salmo 39? Davi vai expressar de maneira bela, poética. Eu amo aquele salmo, porque para mim é um dos salmos que mostra uma oração assim tão íntima e profunda de alguém que tinha pouco conhecimento fisiológico, mas tinha um conhecimento pleno do Senhor. Mas aqui,
Mas ali também no texto, no final, ele mostra quem ele é. Ele se conhece por conta de se aproximar com Deus. Então, abra lá em João, capítulo 10, versículo 14. Quem pode ler? Levante a mão, é porque o diácono aí usa. E outro vai ler em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Depois o Caio. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ser conhecido por Deus significa que Ele cuida, protege, disciplina e sustenta os seus filhos. Eu ganhei essa semana da Silvia, do Tiago e da Silvia, um livrinho infantil, Samuca, acho que é Samuca e suas ovelhas, não lembro agora qual que é o... Como? Samuca, você está aí, irmão, agora não tinha te visto aí. Samuca e seu pastor. Obrigado, olha, livrinho fantástico, a gente está amando ler. Irmãos, de verdade, é um livro infantil, mas adquiram, ele é fantástico. Pensa um livrinho infantil que nos ensina muito a respeito do relacionamento de Deus conosco. E é interessante porque no decorrer da história, a gente está no capítulo 3, se eu não me engano, a história conta de uma ovelhinha. Samuca, na verdade, é uma ovelhinha. E ela está ali no seu pasto, né, e ele é baseado no Salmo 23. Então, cada capítulo vai pegar um verso do Salmo 23 para trabalhar ele. E ele é assim, um livrinho devocional fantástico. E ali, conforme ele vai contando a história, agora a gente está na parte que ele fala, onde ele conheceu uma ovelhinha que ele passa a chamar de ovelhinha sua amiga, só que ela está fora do pasto. E ela é uma ovelhinha mirrada, toda suja, com moscas em volta dela, simbolizando aqueles que não fazem parte do pasto, que não são ovelhas do pastor do Salmo 23. E ali ele vai relatando, o Samuca, né, vai relatando do pastor dele. Não, mas o meu pastor me dá alimento. O meu pastor sabe onde tem pasto. O meu pastor me dá água. E ele vai relatando todo ali a necessidade que ele tem. Mas o que é interessante na história é de como o pastor do Samuca conhece e sabe das necessidades das suas ovelhas. E quando a gente se depara para estes dois textos, mostra de que Deus de fato nos conhece e sabe das nossas necessidades. Irmãos, como eu falei aqui, citei até o seu Gregório, Dona Zilda, o Francisco e a Aide, de que estão aí há 52 e 49 anos e de fato ainda não se conhecem, se surpreendem por muitas vezes. E nós estamos falando de um Deus que nos conhece, sabe cada fio de cabelo que há na nossa cabeça. Eu sei que tem uns irmãos que não conseguem ter essa... Mas da barba tem, o Eric. O Eric e o Keller da barba, pelo menos, eles sabem. Deus conhece de maneira muito profunda, que Ele sabe a nossa necessidade. A nossa boca nem soltou nenhuma palavra e Deus já conhece, porque Ele sonda coração. Deus conhece os seus filhos. E o conhecimento dele conosco evidencia que ele, então, cuida de nós, nos protege, disciplina e nos sustenta. Esse conhecimento é pessoal e amoroso, ele não é intelectual. Irmãos, quando eu vejo o Sacani falando a respeito de textos que ele está usando como contradição, eu fico vendo assim, esse cara fala tantas neiras, porque ele não tem um conhecimento pleno do Senhor, ele não tem intimidade com o Senhor. Agora, quando a gente lê um Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e a gente entende que o Senhor é o meu pastor e ali, o Senhor é o meu pastor e ali me basta. Deus é suficiente para mim, porque as demais coisas são acrescentadas. Quando a gente lê Salmo 23, é um texto que faz muito sentido para a gente. Por quê? Porque somos íntimos do nosso Senhor. Nós desfrutamos dessa intimidade com o nosso Pai. Quando Deus conhece alguém, Ele se envolve com essa pessoa em amor redentor. Foi assim conosco. Deus ele agiu de maneira tão íntima conosco, que deu o teu próprio Filho para que essa intimidade fosse plena, para que essa intimidade agora fosse eterna. Irmãos, nós vamos passar aqui
40, 50, 70, 80, até 100 anos ou mais que isso. Mas com uma intimidade com o nosso Senhor, quando estamos de fato próximos dele. Porque só temos essa intimidade por conta de Cristo, por ele ter se entregue, por ele ter se envolvido em favor de nós. E isso é maravilhoso, meus amados. Quando passamos por tempos de solidão, injustiça ou dúvida, devemos lembrar: Deus me conhece profundamente. Ele entende as nossas dores, nossas intenções e nossas fraquezas, e ainda assim nos ama em Cristo. Como eu disse, é num processo de, às vezes, disciplina ou uma dificuldade que nós passamos, seja de igreja, seja de nação, seja num luto, seja em qualquer circunstância que Deus nos coloca. Mas uma verdade nós podemos ter em nosso coração: Deus me conhece profundamente. E se Deus te conhece, Ele vai suprir, meu irmão. Agora, como que nós podemos de fato descansar nisso? Conhecendo de maneira íntima o nosso Senhor. Ponto 4. Marcas de quem conhece de fato a Deus. Então nós vemos aqui algumas evidências daquilo que é de fato conhecer a Deus. Vimos as consequências daqueles que convivem, se relacionam com Deus, e aqui nós vamos evidenciar quem de fato convive com Deus. Sinais claros de quem verdadeiramente conhece a Deus. Grande energia por Deus. Eu vou pôr os textos aqui. Vão abrindo aí, meus irmãos, para vocês já lendo, e a gente não ultrapassar o tempo. Daniel 11:32. Já vai levantando a mão aí, quem pode. O Caio. Douglas, levanta a mão, né? Levantou. Então você pega, então, irmão, Salmo 139, versículo 17. Outro irmão abra em Atos 4:13, a Bibi. Outro abra em Salmo 73, versículo... Salmo 73, versículo 25 e 26. Nascer Marlete. Então, quais são os sinais claros de quem verdadeiramente conhece a Deus? Primeiro, grande energia por Deus. Daniel vai falar a respeito disso. Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Grande pensamento sobre Deus. Salmo 139, versículo 17. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Grande ousadia por Deus. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. E grande contentamento em Deus, Salmo 73, versículos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então essas, irmãos, são as marcas ou o fruto daqueles que evidenciam de fato um conhecimento de Deus. E detalhe, isso não é um esforço humano, mas obra do próprio Espírito na vida daquele que foi regenerado. Essa é a verdadeira evidência daqueles que de fato dizem conhecer a Deus e que têm o selo, a marca do Cristo e do Espírito, simbolizando, mostrando e evidenciando que de fato nós temos intimidade com o nosso Senhor. Pergunte a si mesmo: minha fé me leva a amar mais a Deus e servi-lo de fato com alegria? Conhecer a Deus não é teoria, é uma vida transformada. Eu acho interessante, o irmão Juarez, que é o microfone aqui. Eu acho interessante porque eu sempre escutei uma frase
e de que, olha, você precisa ter alegria no coração. E parece uma frase bonita, mas uma frase vazia, mas uma frase dessa sem de fato conhecer o que é verdadeira alegria, ela é vazia. Alegria, o que de fato nos motiva a viver? O Salmo 73, nos fala, que a nossa irmã Arlete leu, fala sobre contentamento. A partir do momento que eu me contento com o Senhor, minha vida, tudo faz sentido, minha vida agora é alegre. Nós vamos ter os nossos altos e baixos, mas é diferente, porque nós temos a convicção do que de fato é uma alegria no Senhor. Gostaria de colaborar com a aula. Então, Mateus 7:21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o 23 diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, a gente sabe que Deus é onisciente, conhece todo mundo. Tendo dito isso, também o irmão falou que ele cuida das ovelhas e tudo mais. Mas quem assim, por exemplo, se chegar alguém estranho lá em casa e falar assim para mim, eu te conheço, Joris, você trabalhou na ferrovia. Eu não estou lembrado de você, não. Agora, se você chegar lá e falar, eu te conheço, eu falo, Fábio, entra aí, vamos tomar um café, realmente, a gente é lá da igreja, a gente estuda junto, ora junto. Então, aqui, Jesus está falando, ó, o que o Pai conhece é aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade de Deus? Os 10 mandamentos é a vontade de Deus. Você orar todo dia é a vontade de Deus. Ler a Bíblia todo dia é a vontade de Deus. Ou seja, muita gente assim pensa que Deus conhece todo mundo, nesse sentido aqui, ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, no versículo anterior diz que quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, que ele conhece, entendeu? Então ele fala assim, não te conheço, você não faz a vontade do meu Pai. Só para colaborar com a aula, que está em Mateus 7, 21 a 23. Perfeito. E é interessante porque a gente vê Cristo de maneira aqui já dura, né? Porque já está baseando na condenação final, e a gente vê que, de fato, nós temos muitas pessoas que podem pregar em prol do Senhor, mas o texto fala que Deus, de fato, não os conhecia, porque, de fato, era o que Jesus estava falando ali você não é íntimo meu, você não é o cara que tomou um café ali. A ideia ali é relacional, é diário, é constante, é uma convivência, uma vida. Então, quando a gente fala a respeito de conhecer, como eu falei, a teoria é fácil. Você pode colocar um ateu que conhece, ele vai pregar excelente. Ele vai aqui trazer, olha, pontos bíblicos para você que você vai sair daqui convencido. Mas se o cabra não tem intimidade com o Senhor, se ele de fato não é regenerado, e qual que é a convicção de fato de um crente? Arrependimento. Se de fato ele não é arrependido, ele não tem intimidade com o Senhor. Lembra que eu falei? Quando que Adão e Eva passou a conhecer a Deus de fato? Quando Deus mostrou ali, aliás, de fato não, né? Mas passaram a conhecer ali a Deus, né? Quando Deus agiu a primeira vez de maneira misericordiosa. Fábio, só para complementar também, que é o que o irmão Juarez falou, e que você começou e já citou na aula, às vezes a pessoa está aqui, domingo a domingo, fazendo a manutenção, como diz você. Sim. Só que realmente passou domingo, chegou segunda-feira, vida normal, né? É escola, é faculdade, é trabalho, é amigos, é academia. E Deus, cadê? Durante toda a semana, durante todo o dia, não aparece. Quando chega no domingo, está a pessoa aqui de novo. E é o que o Juarez falou, nós seremos cobrados, e essas pessoas, né, Deus vai chegar e vai falar assim, não te conheço. Da onde? Só de domingo? Só da manutenção? Então, é isso que, né, a gente precisa buscar, né, cada um buscar no seu íntimo, se realmente a gente tem buscado essa intimidade com o Senhor no nosso dia a dia, não no domingo, não na manutenção. Sim, perfeito.
E é interessante, antigamente, Dona Elza, os irmãos mais antigos vão dizer aí, nós não tínhamos hoje tanta tecnologia para nos ajudar no nosso ou complementar, né, como ferramenta para o nosso conhecimento de Deus. Eu estava conversando uma vez com o presbítero Rogério e ele estava comentando, ele fala que ele escuta a Bíblia em áudio. E ele põe assim várias vezes repetido, que ele põe o fone, está ali mexendo no carro e está escutando as Escrituras. E às vezes, irmãos, a gente é tão raso, com tantas desculpas. A gente sabe, nossos dias são corridos. Parece que 24 horas não estão sendo suficientes para a gente. Mas Deus tem nos abençoado com tantos meios e recursos que a gente pode, de fato, buscar Deus. Mas, irmãos, ainda que isso seja bom, é uma ferramenta necessária, Deus requer um tempo dedicado. Deus requer uma vida, e nós temos também que nos dedicar em tempo com o Senhor, ali, de maneira concentrada, direta com Ele. Perceba que a nossa busca ela tem que ser sempre constante. Sempre constante. Não queira aprender sobre conhecimento de Deus somente vindo numa EBD e aqui estudar o livro do Packer. Teórico vai ser fácil, meu irmão. Você pode catar esse livro, ler ele de cabo a rabo. Deus requer uma intimidade de fato. Quinto e último ponto, nós já vamos caminhar para o fim. O conhecimento verdadeiro, o caminho do conhecimento verdadeiro. Opa, peraí. O caminho para conhecer a Deus é Cristo. E em João 14,6, alguém leu esse texto, não leu? Não, né? Tá. Em João 14,6 diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, somente por Cristo nós de fato conhecemos a Deus. Por meio de Cristo, Deus se revelou de forma pessoal e acessível. O estudo da palavra, a comunhão com o povo de Deus, a oração constante, são os meios pelos quais o Espírito Santo aprofunda esse conhecimento. Não seja, meu amado irmão, individualista. Igreja é um corpo. Eu sempre brinco. Usei o senhor muito como exemplo aqui quando o senhor estava na Bahia, mas meu pai consegue viver bem sem uma perna e um dedinho do pé. Mas ele sabe das limitações dele. Não ache que teu irmão é dispensável. Teu irmão. Se de fato nós somos um corpo, e aqui nós de fato temos que ter isso em mente, nós evidenciamos que conhecemos a Deus através da comunhão com Deus, oração constante e a nossa comunhão de fato com o povo de Deus. Se nós passamos a nos abster, catar um domingo, acabou, vou embora, tome cuidado. Deus fundou a igreja com um propósito. Deus usa a igreja como um corpo com um propósito. Nós temos que desfrutar disso. Isso é evidência da graça de Deus. Quantas vezes nós crescemos em comunhão? Eu não conheço muitos irmãos aqui de forma íntima. Mas a gente sabe, a gente conhece de fato certos pontos dos irmãos. A gente se preocupa quando um irmão não vem. Isso é intimidade. E é isso que Deus requer de nós, relacionamento. E quando nós temos a palavra, quando nós temos isso, nós entendemos de fato o que significa a comunhão com o nosso Senhor. Conhecer a Deus é uma questão de graça. Ele nos conhece primeiro e nos atrai a si mesmo. Portanto, o conhecimento de Deus nunca é conquista humana, mas uma resposta do seu chamado soberano, que eu já li isso daqui. Busque um relacionamento contínuo com o Senhor. Não se contente com o passado espiritual. Há sempre mais do que de Deus a ser reconhecido. É por isso que eu gosto muito e defendo, não como uma doutrina ou como uma religiosidade, a reforma protestante. É porque ela evidencia o que de fato é uma igreja. Igreja reformada, sempre reformando. Nós nunca estamos contentes. E aqui não é trazer coisas novas e novidades para que seja atraído novas pessoas aqui. Mas a ideia de que nós sempre estamos batendo, sendo constante naquilo que é necessário. Quantos e quantos temas de EBD
Vocês já ouviram aqui de forma repetida. E a gente fica, ai, de novo esse tema. É necessário, meus irmãos. Quantas vezes eu escutei sermões, esse tempo atrás eu escutei um sermão, eu não me lembro de quem, eu até comentei com minha esposa, foi assim, engraçado que a gente escuta certas pregações, e pela quinta vez, foi claro aquele texto para você, ou te trouxe uma ideia na qual você não estava vendo, não uma ideia nova, mas uma ideia na qual você não estava observando, percebendo. Igreja, de fato, é manutenção, nós estamos aqui para sermos alimentados por Ele, mas nós temos que fazer isso de maneira diária, buscar um relacionamento com o nosso Senhor. Sim, claro. Você falou aí sobre o conhecimento e a questão da semana, né? E eu queria falar sobre os nossos cultos de quarta-feira, por exemplo. Graças a Deus, Deus tem mandado pessoas para ouvir a palavra. Mas eu queria focar sobre a igreja primitiva. A gente pensa que a igreja primitiva só tinha um objetivo ali, só aprender dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Não. Tinha um segundo propósito de Deus, que era acrescentar a igreja. E às vezes nós não temos pensado nisso. A nossa presença aqui na igreja vai fazer com que outras pessoas nos venham entrando e venham também. É o que acontecia lá na igreja primitiva. Aí alguém pode dizer assim, não, mas o evangelho estava começando a ser pregado, o Espírito Santo tinha descido, era uma questão... Não, senhor. A mesma questão continua hoje. A pregação do evangelho para aqueles que o Senhor escolheu lá na eternidade, hoje vir para a igreja. A gente tem que pensar nisso. Há dois propósitos, conhecer a verdade na doutrina dos apóstolos e pedir que o Senhor acrescente a sua igreja. A gente sabe, como eu tinha comentado, às vezes os dias nossos são difíceis, né? Eu tenho tido o privilégio agora de trabalhar mais perto e tenho tido a oportunidade de estar com os irmãos aqui. E, irmãos, eu vou confessar o meu pecado. Faço questão de confessar o meu pecado. Às vezes a gente não se esforça o suficiente para estar no estudo de doutrina. Eu sei, não quero aqui generalizar, dizendo que, olha, aí você é um condenado, que se você não vem para o estudo de quarta-feira. Não sou radical. A gente sabe da realidade de muitos trabalham. Eu já estive nessa situação. Hoje Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Mas é interessante porque a nossa busca constante ao Senhor faz com que a gente quer estar na presença do Senhor e presente uns com os outros. Aqueles que não podem vir durante a semana, vamos falar a verdade, você está ansioso para domingo. Você está ansioso para estar aqui, ouvir a mensagem do Senhor, cultuar ao Senhor, estar numa IBD, escutar uma boa aula, ainda que esse miserável não deu uma boa aula, mas a gente está aqui de fato com vontade e com sede. E a gente tem as quartas-feiras para dar um pulsozinho no coração ali. Tem sido bênção, de fato, estar aqui com os irmãos. Eu tenho tido esse privilégio e tenho sido muito abençoado e encorajo, pegando a palavra do seu Eliseu aí, aqueles que puderem, né, de fato puderem, tiverem oportunidade de estar aqui. Mas lembre que a intimidade com o nosso Senhor, ela é algo que vai acrescentando, é um quebra-cabeça, nós vamos montando. Se falta uma peça, não esquece, você não vai ter toda a paisagem ali do teu quebra-cabeça montadinho, bonitinho. Mas o que Deus requer de fato? E aí vou ser repetitivo, mas vou continuar sendo, porque esse é o tema. Intimidade. Se eu tenho dificuldade de estar aqui, poxa, chego 9 horas da noite em casa, mas tenha o seu momento íntimo com o Senhor. Deus, Ele não está aqui, meus irmãos, limitado em 4 paredes. Deus habita em nós. Nós somos o templo do Senhor. Se você tem tempo, oportunidade, louvado seja Deus por isso e aproveite a oportunidade que Deus te der. Se não, aproveite porque Deus ele é onipresente, Ele está contigo. E você ainda pode se relacionar ainda com Ele. E aí eu queria aqui destacar qual que é a diferença entre saber sobre Deus e conhecer de fato a Deus. Bom, saber sobre Deus e conhecer a Deus. Informação teológica. Como a gente bem disse, é fácil. Todo mundo pode ser um bom teólogo. Temos livros, vídeos, pregações que vão nos instruir a termos boas informações teológicas. Mas conhecer a Deus é um relacionamento pessoal. É uma intimidade.
Estudo intelectual. Quantos doutores a gente conhece que você pega um livro ali que tem que botar um dicionário do lado para você poder conseguir entender até as palavras difíceis. É muito fácil você conhecer a Deus de forma intelectual, usar termos técnicos, falar grego e hebraico. Mas conhecer a Deus é oração e comunhão. Fala de Deus. Você pode explanar todas as Escrituras e saber como que Deus fala, em que tom Ele fala, qual foi o significado, o que Ele quis dizer ali. Mas conhecer a Deus é falar com Deus. É de fato abrir os nossos lábios, os nossos corações e nos relacionarmos de maneira plena com o Senhor. Bom, saber sobre Deus é uma curiosidade. Assim como a gente pode procurar saber sobre os nossos inimigos, conhecer outras doutrinas não consideradas cristãs, é muito fácil você saber sobre Deus, porque ela é apenas uma curiosidade, mas conhecer a Deus não é uma curiosidade, é uma obediência. Para nós, Deus requer uma obediência e não uma curiosidade. Saber sobre Deus é distante. Você se distancia. Aquele que só sabe de Deus, ele está distante de Deus. Sacane, eu falei, ele está distante. Quando ele fala ali, ele está muito distante de Deus. Agora, conhecer a Deus é a palavra que nós tanto tenho falado aqui. É intimidade com o nosso Senhor. Por fim, conhecer a Deus é o maior privilégio e propósito da vida cristã. É nisso que consiste a verdadeira vida eterna. Quem conhece a Deus, confia nele. Quem é conhecido por ele, descansa em seu amor soberano. É como o livrinho que eu comentei com vocês do Samuca, que o pastor conhece as suas ovelhas. Ele sabe aquilo que é necessário para você. Quando nós passamos a conhecer a Deus, nós passamos a ver de que Deus me conhece, Ele sabe as minhas necessidades. Deus, de fato, sabe aquilo que eu preciso. E nós descansamos nele. Apenas proclamar, meus irmãos, de que conhece a Deus não significa realmente conhecê-lo. Muitos afirmam ter fé ou relacionamento com o Senhor, mas o verdadeiro conhecimento de Deus se manifesta na humildade, na dependência e na comunhão sincera com Ele. Se você não tem essas evidências, você de fato não conhece a Deus. E tem um texto aqui que já está até colocado, que de Gálatas 4:9 diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Abra lá em Lucas capítulo 18. Eu vou encerrar com esse texto também. Lucas capítulo 18. Os versos 10 e 14, eu vou ler. Eu vou ler a partir do 9, até o 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós passamos, de fato, a ter intimidade com as Escrituras, e, consequentemente, temos intimidade com o nosso Senhor, nós vamos agir como publicano. Senhor, eu sou um miserável.
Isso significa conhecer a Deus e ser conhecido. Não é como muitos pregam de que, olha, você é um vaso, você vai ser exaltado, você vai ser glorificado. Não, meu irmão. A partir do momento que você conhece de fato a Deus, você também se conhece e vê o quão miserável você é e depende da graça de Deus. Que nós possamos ter um coração como este publicano, humilde, reconhecendo de fato o nosso Senhor e depender totalmente dele. Mas como fazemos isso? Tendo conhecimento ou intimidade com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos ao Senhor, porque se temos intimidade contigo, é por conta do teu Filho, é por conta de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue sobre nós, e hoje, ó Deus, nós temos a marca, este selo que nos interliga, aonde podemos hoje chamá-lo de Pai. Não houve, Deus, mérito algum sobre nós, e não há nenhuma busca que possamos fazer que nos faça ter intimidade contigo se não for por Cristo. Se não for de fato reconhecer a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que o Senhor foi misericordioso ao enviá-lo, concedendo agora a nós a comunhão com o Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque em Adão pecamos e ainda, infelizmente, temos o pecado em nossos corações, mas nós temos conhecimento do Senhor e saber que o Senhor é misericordioso. E te louvamos, ó Pai, por esta bondade, suplicando ao Senhor que continue trabalhando nos nossos corações para que a nossa dependência continue em Ti, mas que possamos ser sempre íntimos, intimamente ligados a Ti, ó Pai. E te louvamos porque Cristo fez isso por nós. Por isso, trate os nossos corações, ó Deus, nos santifique e nos purifique. E clamamos que até a volta de Cristo, o Senhor continue sendo íntimo de nós e que nós possamos sempre depender do Senhor. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esta oportunidade e que sejamos aqui, ó Pai, edificados e fortalecidos pela Tua Santa Palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, tenham todos um bom domingo e à noite nos encontramos, então, para cultuar o nosso Deus. Deus os abençoe.